Agora vamos relembrar a aula passada, fazendo a leitura da página 28 do livro de ciências. Meus amores, por favor, ponham a data no início da página 28 e acompanhem a minha leitura. Os animais vertebrados apresentam esqueleto com crânio e coluna vertebral. Eles são classificados em 5 grupos, cada um com características diferentes. Peixes. Em geral, os peixes nascem de ovos e têm nadadeiras, que utilizam para se locomover na água. A maioria deles tem o corpo coberto de escamas. O tubarão e a sardinha são exemplos de peixes. Os anfíbios são animais que possuem a pele nua, fina e úmida. Eles nascem de ovos e, geralmente no início da vida, têm o corpo diferente da forma adulta. Vivem dentro d'água quando jovens e fora dela quando adultos. O sapo e a perereca são exemplos de anfíbios. Já os répteis, a maioria é terrestre e nasce de ovos. Eles podem ter o corpo coberto de escamas e se locomover rastejando, como as serpentes. Podem também caminhar rente ao chão e ter o corpo coberto de placas duras, como o jacaré. Ou ainda podem nadar e ter o corpo coberto de carapaça, como a tartaruga marinha. As aves nascem de ovos. Elas têm asas e seu corpo é coberto de penas, o que permite que a maioria delas consiga voar. O sabiá e o pinguim são exemplos de aves. Os mamíferos. A pele da maioria dos mamíferos é coberta de pelos. Os filhotes dos mamíferos nascem do corpo da fêmea e mamam o leite produzido pela mãe. Existem mamíferos terrestres, como o cachorro e o morcego, e mamíferos aquáticos, como a baleia. Meus amores, assim que vocês terminarem de acompanhar a leitura, tentem responder a página 29, que é essa aqui, a questão 1, que fala sobre as características dos animais vertebrados. Vocês vão preencher de acordo com essa tabela, indicada pelos nomes e pelos números de características. Então, número 1, pelos, 2, penas, 3, asas, 4, escamas, 5, pele nua, 6, carapaça, 7, nadadeiras. Embaixo de cada nome do animal e da sua figura, você vai escrever o número das características que ele tem e depois vai dizer o grupo correspondente, se ele pertence ao grupo das aves, dos mamíferos, dos répteis, dos anfíbios ou dos peixes, como a Pro acabou de explicar. Por último, vão responder a questão bumerangue. Vocês já sabem que o bumerangue é respondido voltando à imagem de abertura do capítulo. Então, vocês respondam e assim que terminar, continue o vídeo. Os animais invertebrados. Meus amores, observem com atenção essa imagem, a quantidade de animais invertebrados. Eles são muito diferentes. Alguns deles são do ambiente terrestre e outros do ambiente aquático. A cobertura corporal é bem diferente entre si. Alguns têm exoesqueleto, que é o esqueleto externo, como estudamos na aula passada, e outros não têm esqueleto algum. Vertebrados não possuem, ou seja, eles não têm crânio e nem coluna vertebral. Mesmo assim, eles representam uma quantidade muito grande de espécies no mundo, bem maior do que a dos vertebrados. E os insetos são os principais responsáveis por essa grande maioria. Os filos ou os grupos dos animais invertebrados são os poríferos, a exemplo das esponjas do mar, os quinidários, a exemplo das águas-vivas, os platelmintos, temos como exemplo as solitárias, os nematelmintos, temos como exemplo as lombrigas, os moluscos, a exemplo das lesmas. Também temos o grupo dos anelídeos, que são representados em sua maioria pelas minhocas. Anelídeos tem esse nome por conta do nome anel. Se você observar o corpinho
da minhoca parece ser dividido em alguns anéis. Temos aí também o grupo dos artrópodes, que é representado dentro desse grande grupo pelos insetos aracnídeos. É um dos conceitos importantes dentro da biologia, que é o estudo dos seres vivos, né? A ciência que estuda os seres vivos. E é uma das disciplinas que vocês terão mais à frente. Então, é importante a gente se habituar com os termos corretos. Quando a gente estiver falando de filos, imagine que seja um grande grupo. E dentro desse grande grupo, tenha a divisão de grupos menores, como a Pro explicou agora há pouco, a exemplo dos artrópodes, que é um filo, e dentro dele a gente tem os insetos, o grupo dos insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes, ok? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre os animais invertebrados, mas a Pro já adianta que essa não é a única aula sobre esse assunto. Essa é só a primeira aula sobre os animais invertebrados. Então, ao longo das semanas, a gente vai se aprofundando mais, tirando as dúvidas, certo? E qualquer dificuldade, me sinalizem lá no fórum ou peçam para os adultos, para os pais de vocês, mandarem uma mensagem, certo? Não guardem dúvidas.